Fala, meus fofoqueiros e fofoqueiras de prontão, tudo bem com vocês? A Isa Pereira participou mais uma vez de um podcast. Dessa vez foi o Monstercast. E lá ela explicou como começou a treta com a Franciele Matos lá em 2023. Inclusive, ela mandou um recado que, se for convidada para mais algum podcast, ela não falará mais sobre o assunto. Confira a história pela ótica da Isa. Como tudo começou na apresentação do Olympia em 2023, onde a Franciele foi a campeã. Pode falar sobre a polêmica recente com a Franciele? Achei a reação exagerada. O comentário da Isa não foi nada demais. E aí, gente, eu falo ou não falo disso? Não, só, se não quiser, vai gerar corte. Se não quiser que repercuta, nem faz nada. O Gordex tá ali só Gordex tá preparado, torcendo. O Gordex já anotou um minuto, sim, já. Caramba. Mas fica à vontade, Isa. Inclusive, a gente prefere nem falar de polêmica pra não repercutir. Não me colocarem numa sinuca, né? Se não sobra pra gente depois, né? Mas então, fica à vontade de falar o que você quiser. Eu acho que eu poderia encerrar esse assunto aqui, né? Encerrar pra gente botar uma pedra em cima disso e acabar com isso de uma vez por todas. Incrível, tem uma linha incrível, um físico incrível, um desfile. Eu acho que ela revolucionou, a Franciele Matos revolucionou a categoria wellness, desde que ela apresentou aquela versão do primeiro Olympia, um nível extremamente condicionado, feminino, um glúteo cheio, uma apresentação sensual, bonita, sem ser vulgar. Então, assim, ela revolucionou. Primeiro começou com a Suzana, que a Suzana apresentou aquela... Rodrigues. Suzana Rodrigues. Ela fez a primeira apresentação dela, assim, com um desfile, né? Porque antigamente era uma coisa mais robótica, mais pose. E a Suzana trouxe esse ar sensual de desfile. E a Franciele levou isso pro Olympia também. Então, todo o mérito dela foi super merecido. Se vocês entrarem lá na página dela, que tem as fotos fixadas, eu super parabenizando ela, Fran, muito merecido o Olympia, o título. E olha que eu gosto da Ângela, mas a Franciele, nos primeiros títulos dela, foi justíssimo. Então, antes da polêmica, enaltecendo ela, porque eu amo a categoria e o pessoal não tem nada a ver com o profissional aqui, que é o esporte. Então, ela é uma excelente atleta, uma excelente representante da categoria. E por que houve essa polêmica toda? Por que eu disse que não revezaria com ela? Porque pós-Olympia, após eu vencer, a gente teve sim uns desentendimentos que começou no Olympia de 2023. O que aconteceu? 2024, então Isso, eu ganhei o Olympia 2024 e 2023 começou uma treta. Vou falar abertamente tudo o que aconteceu. Não vou falar quem me conhece sabe, porque fala, mas eu não tenho necessidade de mentir. E ela sabe, no interior dela. Tenho provas também do que eu tô falando. No Olympia 2023, a galera reteou muito, falando que eu fiquei na frente da Fran, nos confrontos. Na pose ali, nas poses. E depois olhando... Não na frente, tipo, top 1, top 2, tipo, ficar no confronto. Se posicionar na frente e falaram que eu tava tampando ela. No palco, galera, de coração, a gente não tem essa percepção. Eu não percebi que eu tava tampando ela. Mas depois, olhando as fotos, realmente, eu fiquei um pouquinho ali, bem próxima dela, né? Tipo, bem juntinha ali, no Olympia 2023. E não foi intencional, mas aconteceu. Ela, com a experiência dela de palco, ela poderia ter ficado mais alerta e falar, já que ela tá ficando na minha frente, eu vou chegar um pouquinho mais pro lado. E eu também, com a minha experiência, percebendo, mas é porque no palco é diferente de você assistir de casa, você não tem muita percepção. Eu poderia ter chegado um pouquinho mais pro lado, enfim, não cheguei e ficou do jeito que vocês viram, isso não foi impedimento, ela ganhou, ok. E o que aconteceu? Por que começou esse burburinho? Quando eu tava no palco, nas finais do Olympia 2023, eu ouvia umas pessoas me ofendendo. Me xingando. O que estavam falando? Isa, tá escroto, ridícula, tá feio, tá tampando a Fran, sai da frente da Fran. E também eu via a torcida dela. Mãe, tá linda, as crianças dela super lindas. Admiro muito as crianças dela, a Franciele como mãe, a conexão que ela tem com a família dela, né? Acompanho ela. Eu vi a Giovana indo no palco, pequenininha, receber troféu quando ela ganhou o primeiro campeonato, acho que no Sul, né? Quando a Wellness chegou aqui. Enfim, sempre admirei muito a família dela. E também escutei as crianças chamando, não me xingando as crianças, falando, Isa, sai da frente da minha mãe, tá linda, é campeã. Tranquilo. Passou a competição, encerramos, ela ganhou, eu desci do palco. No backstage, foi aí que começa, então preste atenção nessa parte. Foi aí que começou o burburinho. Eu perdi, ela ganhou. Eu saí do palco, fui pegar minhas coisas no backstage e veio o marido dela com os filhos dela na minha direção. E eu acho que ele veio Só com a Giovana. Só com a Giovana, né? Que é a filha dela mais velha. E o marido, que inclusive o William, um cara assim, sensacional, super educado, calmo. Ele e o Guilherme já conversaram diversas vezes em fora o chute nosso, porque a gente é parceira de time, né, na Dark Sport. Então, né, Guilherme, você sempre conversou com ele, Sim, uma pessoa super educada, super gente boa. Veio encontrar comigo. Eu cometi um erro. Foi um erro, eu assumi isso. E tô assumindo aqui publicamente que não tem problema nenhum. Eu sou humana, eu erro também. Agi no calo da emoção. E cheguei pra ele, pro William, que tava junto com a Giovana, e falei assim, poxa, por que vocês ficaram me xingando? A gente sempre se deu super bem, eu sempre respeitei vocês, a Fran. Vocês ficaram me xingando. Aí ele falou, não, a gente não tava te xingando. Era outra pessoa que tava te xingando. Não era plateia. A Fran, ela veio falar que era plateia. Não era. Era uma pessoa do antigo patrocinador dela, que tava lá no meio na torcida e que falou essas coisas ridícula, escrota, pra mim. Eu poderia ter entrado aqui e saído daqui, que era o que eu deveria ter feito, porque faz parte, é torcida, né? Mas eu fui perguntar ele o que estava acontecendo. Sim. E ele falou que não era. Eu falei, então tá bom, virei as costas e fui embora. Foi isso. Eu não xinguei, não botei dedo na cara, não ofendi, não gritei. O Guilherme estava do meu lado e ele sabe. Eu acredito que eles são pessoas boas, ele não vai falar uma coisa que não aconteceu. Falei isso e virei as costas e fui embora.
perguntei por que estavam me xingando. E eles falaram que não eram ele. Eu falei, tá bom então. Eu virei as costas e fui embora. Gravou isso, galera? Entenderam? Eu perguntei por que estavam me xingando pro marido dela e pra filha. Foi errado da minha parte, eu não deveria ter tirado satisfação com ninguém. Eu perdi pra pegar minhas coisas e me mandar. Mas eu realmente me surpreendi, porque, como eu disse, a gente tinha um bom relacionamento. Já conversei diversas vezes com ele em fora o chute, o Guilherme também. Então, achei estranho. Mas depois ele, humildemente, falou que não era ele. E eu aceitei e virei as costas. No dia seguinte, não, eu tô repetindo pra galera entender. Claro, porque essa vai ser a última vez que eu vou falar disso e eu não vou falar mais, porque meu foco não é falar de intriga, meu foco aqui é propagar a categoria Wellness, mas não dessa forma. No dia seguinte, teríamos um photoshoot para a NPC News Online, onde tinham várias atletas wellness, inclusive a Rayane Fugal tava, a Elisa, a Fran, eu. E a Fran veio falar comigo, tirar satisfação comigo, porque eu tirei satisfação. Chateada com razão. E o que eu fiz? Fran, você tá certa. 1000 desculpas. Não era pra eu ter feito isso. Eu agi no calor da emoção. Eu não era pra ter ido perguntar teu filho. Você me desculpa, a gente sempre se deu super bem, a gente sempre se respeitou. E isso é verdade. A gente era amiga de profissão. Não vou falar que a gente era amiga pessoal, de se falar. Não, nunca fomos. Eu não sou de nenhum atleta. Eu não tenho amizade com nenhum atleta de frequentar a casa, de conversar no telefone, não. Mas eu tinha um bom relacionamento com ela. A gente fazia vários vídeos. Assim como tem com a Eduarda. Assim como tem com a Eduarda, com a Ângela, com todo mundo. A gente tirava várias fotos juntas. Temos vídeo aí de 1 milhão na Dark Sport, contraindo perna, mostrando glúteo. Vocês já devem ter visto. Se vocês entrarem lá no perfil dela, tem eu comentando, parabenizando ela no Arnold, parabenizando no Olímpia. Enfim, então a gente tinha um bom relacionamento. Aí ela veio tirar satisfação comigo e eu falei, é verdade, Fran, você tá certo. Eu errei. E tem prova, porque a Etla tava do lado, a Rayane tava do lado. E eu falei, você tá certo, eu errei. Desculpa, tá bom? Ah, mas você ficou na minha frente. Eu falei assim, realmente, eu também fiquei, mas não foi proposital, não foi com essa intenção. Ali no palco a gente não percebe. No final, ok, nós duas nos desculpamos, nos abraçamos e fomos fazer as fotos. As fotos, eu tenho fotos aqui que eu tô do lado dela encostada nela, ela encostada em mim. Ficou tudo bem. Passou a Olímpia, veio 2024, começo de 2024. Fizemos um workshop em Orlando juntas, pra NPC. Cheguei lá, ela me chamou pra sentar na mesa que ela tava, junto com a filha dela. Se ela assistir isso, ela vai saber que isso é verdade. O assunto morreu, entendeu? Ah, não, esqueci uma parte. Fizemos o photoshoot, encerramos, ficamos de bem. Eu até brinquei, caramba, a gente tava numa sintonia, porque ela botou a foto com um vestido igual que eu comprei, que eu ia usar. A gente tava numa sintonia tão grande que eu comprei um vestido igual o teu, você acredita? Ainda bem que eu não usei, não sei o quê. Passou. Mas, Ed, quem me acompanha sabe que eu detesto intriga, o Guilherme então, mais ainda. Aquilo ficou incomodando a gente. Aquele negócio, cara. Porque eu realmente fiquei com vergonha, sabe, de mim. Por eu ter ido perguntar ao cara, ele me deu um esporro. Eu falei, o que você tá fazendo? Realmente, eu tava assim, desnorteada. E apesar de eu não ter desrespeitado ninguém, ter xingado, botado o dedo na cara, gritado, não fiz isso. Eu não precisava ter ido fazer aquilo. Não precisava. Seria a mesma coisa agora, a Eduarda ganhar e ela, ficar fazendo um monte de perguntas. Mas a gente amadurece, a gente erra, a gente aprende. Então eu pedi desculpa, me redimi, ela aceitou minhas desculpas, mas mesmo assim, aquilo ficou correndo dentro de mim. Porque eu não gosto desse negócio de discussão, de briga. E correndo dentro dele. O que nós fizemos? O Guilherme pegou e mandou uma mensagem no direct pra ela, e eu mandei de novo também, pedindo desculpa, não foi a intenção de tampar, porque começou aquele hate, a Isa tampou, aí a gente vendo aquilo, pesou ainda mais a nossa consciência, então a gente foi pedir desculpa de novo, no direct privado, desculpa, não era pra a intenção de tampar, eu queria sim vencer, mas sempre com respeito, você sabe, sempre respeito. Desculpa, de novo, nos redimimos, pedimos desculpa, tanto eu quanto ele, a gente tem áudio, e isso em 2023, novembro de 2023, tá no direct, foi no direct, então vocês reconheceram o erro? Reconhecemos, e fomos de novo, pela segunda vez, pedir desculpa, agora pelo direct. E ela me mandou um áudio super carinhosa. Se ela quiser, ela pode olhar, abrir o Instagram dela lá, que ela vai ver o áudio que ela me mandou. Isa, Gui, tudo bem, já passou. Admiro muito vocês como profissionais. A Isa vem numa evolução incrível. O trabalho que vocês fazem é incrível. Deixa isso pra lá. Acontece mesmo ali no calor do momento. Eu também falei com os meus filhos, que expliquei o que aconteceu, mas você entende, eles são meus filhos, tá sempre torcendo pelas mães. No maior carinho. Como a gente também mandou um áudio no maior carinho e respeito pra ela. E ela nos desculpou. Inclusive falou, a gente se vê por aí, deixa isso pra lá, vamos colocar uma pedra. Passou. Eu sei que a Isa também não teve a intenção de ficar na minha frente. Ela falou isso. Eu não tô falando. Ela falou isso. E eu tenho no meu direct, gente. Isso tá registrado. Eu não tô falando da boca pra fora. Ficou tudo bem. Tanto que a gente se encontrou em janeiro de 2024. Ela me convidou pra sentar à mesa. Ela pode ter esquecido, mas conversou ela, a Etla. Ela falou que ia ficar em Orlando uns dias com a filha dela. Ela falou que tava fazendo a festa de 15 anos da filha, que ia trocar de carro. Perguntou qual hidratante era bom pro corpo. Eu falei, eu gosto de Victoria's Secret, que é super barato, vai comprar. Conversamos numa boa. Passou. Ela voltou pro Brasil, eu voltei pra minha casa. Chegou o Olímpia. No backstage do Olímpia, não, antes do Olímpia teve o press conference, que houve também o burburinho. Mas aí vamos relembrar o press conference de novo? Tudo começou com o Tarek, que gosta de botar uma lenha na fogueira. Beleza, mas aí já é palco. Press conference não, pois é, até o palco. A gente ficou o ano inteiro sem se falar. Sim. Eu fui pro Arnold, ela ganhou, eu parabenizei ela lá. Se você pesquisar aí no YouTube, tem vídeo abraçando ela, parabenizando ela. Parabenizei o William lá, o Panaim, que também a gente é super fã do trabalho do Panaim. Sou fã do Panaim. Enfim, parabenizei, voltei pra minha casa, perdi, ok, fui trabalhar, ok. Chegou Olímpia. No press conference, o Tarek botou a lenha na fogueira e ele me perguntou em inglês. Isso tá tudo registrado. Quem não acredita é só ir buscar no YouTube. Isa, o que você trouxe de... Ano passado foi muito próximo, foi um ponto. Esse ano, o que você trouxe pra pegar o título da Franciele? Que ele gosta de estigar e faz parte. É normal. Ele faz isso com todas as categorias, não é só comigo, só com ela. Ele é promotor. Tem que promover. Então, aí eu fui e respondi. Eu melhorei o meu glúteo, eu melhorei a minha linha de cintura, eu mudei a minha rotina de poses e eu me sinto pronta pra batalhar com a Franciele. Tem alguma coisa desrespeitosa nisso? Não, eu acho, no meu ponto de vista, não. E aí ele instigou ela, o Tarek. Ih, Franciele, a Isa tá falando que vai ganhar de você, e aí o que você fala pra ela?
Aí eu lembro exatamente, quem assistiu sabe. Ela falou, não. A Isa vai ganhar quando eu me aposentar. Eu sou o padrão perfeito da categoria, eu tenho a linha perfeita e ela só ganha quando eu me aposentar. Ela é o futuro. Ela é o futuro. Aí eu fui, aí ela me passou o microfone e ele perguntou, e a Isa? Aí eu falei, não. Eu sou o presente, você é o passado. Talvez ela possa ter se sentido ofendida por isso. Mas até no palco, se você puxar, depois das prévias, do confronto, eu e ela, a gente sai batendo as mãos assim, ó. Isso tá gravado. Parece que conferência faz parte. Parece que aquilo ali gerou hype. A galera gerou hype ali. Ela falou que eu não ia ganhar, que eu só ia ganhar quando ela se aposentasse. Ela falou que eu era o futuro, eu falei que eu era o presente, que ela era o passado. Ficou aquela brincadeira, desceu todo mundo, ficou tudo bem. Foi pra competição. Após as prévias, cada uma bateu assim, uma na mão da outra, assim, ó. Pá, descendo o palco. Eu ainda falei pra ela, de novo, né, Fran? Eu e você aqui. E ela riu, e eu ri. Foi cada um pra tua casa. Cada um pro teu quarto. Quando voltamos pras finais, eu fui no banheiro, ela tava saindo do banheiro. Até uma coisa super íntima, mas pra vocês verem que não tinha... Até então, a gente não tinha... O problema que a gente teve tava resolvido. Ela saindo do banheiro, ela falou, amiga, não tem papel aí não, toma papel aqui. Ou seja, tava tudo bem, a mulher tava até me dando papel higiênico pra ir no banheiro, falando, me avisando. Ou seja, ela pensou até em mim, né? Vai fazer xixi, não tem papel, a gente sabe que com a tinta, qualquer respinguinho mancha, toma papel. Ganhei, fui anunciada. Quando eu fui anunciada, vocês viram a reação dela? Ela ficou em choque, ela nem me aplaudiu. Ela foi me aplaudiu, acho que 1 minuto depois. E aí me abraçou, fizemos as fotos e acabou. Só que o que acontece? Na minha opinião, tá? Se ela vier aqui ou for em outro podcast, ela vai poder falar melhor. Eu acho que ela caiu um pouco na pilha dos haters. Porque a galera começou. A Isa copiou ela. Gente, eu uso biquíni vermelho desde 2020. Eu sou loura desde antes da Franciele ser loura. Quem me segue há mais de 5 anos aí sabe. Eu sou loura há 16 anos. O Guilherme começou a me namorar, eu era loura. Então eu não copiei loiro de ninguém. Biquíni vermelho, quem começou com essa onda de biquíni vermelho, sabe quem foi? Ângela Borges. Vocês lembram que a Ângela só usava vermelho? Ela botou meio que um padrão. Ela meio que botou um padrão de wellness vermelho. A Fran usou vermelho no Olímpia e se tornou o padrão. O padrão é quem ganhou a Olímpia. Ela ganhou 3 vezes de vermelho, as meninas pensaram o quê? É só vermelho. Se for assim, Eduarda copiou também. Né? Todo mundo que foi a Cassandra copiou, que também tá de vermelho. O wellness é predominante vermelho, né? Exatamente. Então aí eu acho que ela caiu nessa pilha. Também, não. Acho que ela caiu nessa pilha dos haters. Eu sofri muito ataque, inclusive de pessoas próximas a ela, falando que eu só ganhei porque a Integral pagou pra ela perder. O dia que a Integral favoreceu mais. Ainda a Integral favoreceu mais. Esse dia eu quero ver. Isso eu quero ver também. Então, assim, a galera falando isso o tempo todo, e ela curtia tudo. Eu sei, né? Tava. Eu sei, não é porque eu ficava olhando, né? Porque me manda, sabe como é o povo. Ontem meu direct explodiu. Nossa, imagina. O isqueirinho que é a treta, né? Então ficavam me mandando. Bate 100 mil. Ficavam me mandando, olha, tá curtindo isso, tá curtindo aquilo. E eu fiquei quieta, até então fiquei quieta. E aí ela voltou com essa intriga, quando eu postei uma foto, um vídeo motivacional. Eu vou te mostrar o vídeo, você me diz se tem alguma coisa demais. Se você quiser, eu posso mandar pra ele mostrar. Se não tiver música, a gente dá pra pôr. Se tiver, o YouTube não gosta. Enfim, resumindo a história. Ficou tudo bem no Olímpia 2023. Eu tenho os áudios dela falando que tava tudo bem, me chamando de amiga, falando que me admirava. Eu pedindo desculpa. Enfim, acabou. 2024 eu ganhei, tudo mudou. Ela sumiu, não foi nos ensaios das Wellness, da Dark. Todo mundo viu aí. Curti os comentários que falavam mal de mim. E aí eu não fiquei sem entender. Mas mesmo assim fiquei quieta. Aí foi eu postar esse vídeo que comparava. O meu vídeo era de... Essa capinha dela me deixa na mão. Bota ao contrário esse negócio, mano. Deixa eu ver. São várias ventosas. Tem ventosas ali. O vídeo era... Não importa qual é o vídeo. É esse aqui, ó. É eu perdendo todas as vezes, desde 2020 perdendo pra ela. Mas poderia ser ela, como poderia ser a Ângela, como poderia ser a Eduarda. O que eu quis passar com esse vídeo aqui foi ela, porque tava sempre eu e ela ali, né? Top 1, top 2, top 1, top 2. Mas poderia ser a Ângela, poderia ser a Eduarda. O que eu quis mostrar nesse vídeo é que eu poderia perder 5, 6 vezes, mas eu não desisti e eu alcancei o meu objetivo. Só que ela se sentiu ofendida porque ela que tava ali, então ela achou que eu fiz pra atacar ela. Ela mandou um texto nessa foto, desse tamanho. O que eu fiz? Primeira coisa, chamei ela no WhatsApp. Fran, o que tá acontecendo? Não sei o que, não sei o que lá. Por que você escreveu isso? Aí ela falou, porque você tirou satisfação com meus filhos, não se envolve. Aí ela voltou num problema que já estava resolvido. Acho que ela esqueceu que já estava resolvido. E trouxe à tona. Não é estranho ela só trazer esse negócio à tona que já estava resolvido só após o Olímpia 2024? Então isso justifica a minha resposta no podcast da Juju. Por que eu não revezo? Porque eu acho que ela não aceitou muito bem a derrota dela. Ok, ninguém precisa aceitar a derrota. Ninguém gosta de perder. Mas eu acho que o mínimo é você ter respeito. Não precisa ir pra rede social e estigar hate. O que ela fez ontem, né? Me chamando guria chata pra caramba, é estigar hate em mim. Entendeu? Mas tudo bem, é a última vez que eu tô contando isso aqui. Se for em outro podcast, galera, não me perguntem sobre Franciele, que eu não vou falar mais. Essa é a última vez. Se me perguntarem, eu vou falar. Prefiro não comentar. Então, eu só queria esclarecer, porque ela tá pegando pesado com uma coisa que eu acho sujo. Chegar e falar que eu mexi com a família dela. Quem não sabe o que aconteceu, parece que eu xinguei as crianças, que eu botei o dedo na cara das crianças e que eu nunca pedi desculpa a ela. Mas eu, no dia seguinte, eu pedi desculpa a ela. E eu também. E o Guilherme, na semana, ele pediu no dia, e na semana seguinte ele pediu. E isso a gente não tá falando da boca pra fora. Se ela olhar o WhatsApp, o Instagram dela, ela vai ver. Acho que ela esqueceu. Que ela me mandou um áudio me desculpando, falando que me admirava, que tava tudo certo, que pra gente deixar isso pra lá. Eu deixei. Sendo que ela veio trazer isso à tona. E tudo que ela posta, inclusive ontem no comentário, ela tá falando que a plateia que me xingou não foi a plateia, ela sabe. Eu nunca fui odiado por ninguém lá de fora. Graças a Deus, como não sou odiada pela maioria aqui no Brasil, tem os haters, sim, todo mundo tem, mas sempre fui muito bem respeitada, inclusive lá fora. Quem falou essas besteiras, ela sabe quem foi. Não foi a plateia. E ela tá sempre falando, mexeu com a minha família. Não mexeu com a família dela. Mas ela fala
isso e dá a entender quem não sabe da história que a Isa é a vilã. Que é algo mais grave, né? Que é algo mais grave, que houve uma briga, um xingamento. Então foi só isso, galera. Foi um problema que a gente teve em 2023, eu pedi desculpa, ela me desculpou, ela falou que tava tudo bem. Chegou 2024, eu acredito que os fãs dela não aceitaram muito bem a minha vitória. E ok, mas eu acho que a partir do momento que parte por desrespeito, não dá. E ela caiu nessa pilha de pessoas próximas a ela, que inclusive, uma pessoa muito próxima, postou um Reels falando que foi roubado, ficou público pra todo mundo. Eu tenho um sprint aqui, quem acompanhou a Wellness sabe do que eu tô falando. Então foi isso que aconteceu e eu errei, sou humana, pedi desculpa, ela me desculpou e vida que segue. E hoje eu comento dela, né, porque quero ficar falando dela, porque é inevitável. Ela é uma das maiores referências da Wellness, assim como eu sou, assim como a Eduarda. Então não tem como falar de Wellness. A galera sempre quer saber o que aconteceu, por que tá comentando. Acho que vai resolver isso aí. Então eu espero que... Eu tive a oportunidade de conhecer a Fran e a família dela. Eu acredito que ela não seja uma pessoa... Não, ela é uma boa pessoa. A família dela... A pilha do momento, eu acho. O pouco que eu acho que ela é uma atleta muito competitiva e não soube lidar com essa derrota. Entendeu? E foi isso. Mas eu também acredito nisso, que a família dela é uma pessoa boa. Os filhos super educados. A Giovana, o Gabriel, o William, super educado. A própria Franciele, a gente nunca tinha tido nenhum problema, gente. Como eu disse, a gente tirava foto. Ela caiu na pilha e de pessoas próximas a ela, que ela sabe que bota a pilha do antigo patrocinador, de amigos, dos haters da internet. E gerou esse burburinho. Mas eu tô encerrando aqui, porque eu não vou mais tocar em nome de Franciele. Não me perguntem mais. Ok, galera? Fechou. E aí, o que vocês acharam? Eu achei a Isa bem sincera. Será que a Franciele vai falar mais sobre o assunto? Bora aguardar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar a gente a bater a meta dos 1000 inscritos. Precisamos muito da tua ajuda. Gostou do vídeo? Então curte e compartilha e até o próximo vídeo.